Glória a Deus, aleluia. Capítulo de número 30. Não puderam seguir e ficaram no ribeiro em deserto. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Amém? Irmãos, um texto que nos faz refletir. Eu quero conversar com vocês hoje. E qual que é o intuito dessa mensagem? Hoje estamos numa noite de ceia ministerial. E eu tenho a certeza que, ainda que eu não te veja até o final deste culto aqui, de repente sapateando, rodando no Espírito Santo, porque muitas vezes a gente espera um renovo dessa forma. Mas eu tenho a certeza que até o findar deste culto, Deus ele vai renovar as suas forças. Que essa palavra me trouxe algumas reflexões estudando hoje à tarde. Então eu quero compartilhar com vocês. É certo que vocês já conhecem a história de um rei Davi, chamado um homem segundo o coração de Deus. E seria talvez falta de respeito eu tentar ensinar de novo. Não sei nem se é respeito, né, Nilson? Porque todo mundo conhece. Mas vale lembrar que Davi, desde o começo da sua jornada, ele vem mostrar para mim e para vocês que muitas vezes, por você ser uma pessoa boa, uma pessoa que faz as coisas segundo o que Deus manda, segundo o direcionamento de Deus, você acaba sendo perseguido. E ainda que não for uma perseguição física de alguns que te conhecem, que estão ao seu redor, ou de redor, um pouquinho mais distante, você acaba sofrendo, talvez por palavras, ou ainda perseguições de forma espiritual, que isso é constante, e é uma verdade certa. Aqueles que estão no caminho do Senhor é perseguido. Perseguido por aqueles que não têm Cristo como Salvador e perseguido contra o inimigo. Se alegre, porque isso é um bom sinal. E Davi me mostra que quando ele anda nos caminhos de Deus, as coisas começam aparentemente a dar errado a ele. Mas eu lembro das bem-aventuranças de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus capítulo 5, versículo 11. Vai dizer que aqueles que são injuriados, perseguidos, aqueles que maldizem a respeito dessa pessoa, essa pessoa que está tendo tanta difamação quanto a vida dela, a pessoa dela, ela vai ser uma das que vão receber um grande galardão no céu. E Davi, ele vai me mostrar, pela sua história na Bíblia Sagrada, que tudo é uma preparação. E o fato é que eu estou olhando para pessoas aqui essa noite que em breve vão ter um encontro com Cristo nas nuvens, eu creio. Não estou falando de morte física, mas sim do arrebatamento. Aleluia! E se você não consegue se alegrar com isso, comece a rever os seus conceitos. Sabe, quando iniciei minha carreira no Evangelho, eu cheguei a pensar várias vezes, quando eu vi alguns testemunhos na igreja, e eu falava para Deus assim: mas eu não tenho nenhum testemunho tão forte. Pessoas que estavam mortas reviveram, pessoas que passaram pelo vale, Deus deu a vitória, resgatou, pessoas que foram libertas de uma vida totalmente tortuosa. E pasmem vocês, eu pedia para Deus, sabe o que?
Deus, eu quero ter um testemunho igual a deles. Olha o que eu estava pedindo. Se eu quisesse ter um testemunho de alguém que foi ressuscitado, eu deveria o quê? Morrer. Se eu quisesse ser resgatado de uma vida difícil, quase que insuportável, eu deveria passar por essa vida. Eu não sabia o que pedia. E eu louvo a Deus porque Ele não me deu. Muitas vezes Deus não te dá o que você pede, porque você não sabe nem o que pede. E eu pedia isso, né? E passamos um susto, eu e minha mulher, na quinta-feira, depois da teologia. Ficamos com o pessoal na quadra, indo embora na Avenida Estados Unidos, final da Brasil. Tem uma lombada ali. E eu digo para vocês que as coisas acontecem na sua vida quando você menos espera. Tanto quanto um livramento, quanto de forma individual você encontrar com Deus. E aconteceu que um carro, pelo tamanho, a altura devia ser uma Hilux, não sei. Estava chovendo aquele dia, quinta-feira agora. E nós conversamos no carro e, negligente da minha parte, eu estava até sem cinto. E passando da lombada desse carro, muito rápido ele veio. Quando eu estava conversando com a Cris, na hora que eu olhei para frente, o farol bem alto já estava na minha frente, assim, bem próximo do meu carro. E deu tempo só de um reflexo, não foi nem por habilidade minha, não foi, foi Deus. E no reflexo eu acabei tirando para a esquerda, esse carro passou, continuou um pouco na contramão que eu olhei no retrovisor, depois voltou, não sei se era carro roubado, uma pessoa embriagada ou perdeu o controle na lombada, não sei. Só que nos faz refletir que se aquele fosse meu último momento, né? E quando começamos a pensar que qualquer momento de nossas vidas pode ser o último, fazemos as coisas talvez com mais excelência, mais zelo. Não significa que eu estava relaxado. E não estou. Deus sabe disso. Mas eu quero dizer para vocês que quando você é chamado para a obra de Deus, você espera muito de Deus. E Deus, em contrapartida, espera ao menos que você seja fiel a Ele e continue nos caminhos. Que você o adore, que você o louve, que você realmente o engrandeça, ainda que seja por um testemunho desse. Deus não precisou me ressuscitar devido a um acidente. Deus não precisou me curar depois de um acidente ou ter sofrido alguma fratura. Mas Ele me livrou disso. Tanto eu quanto a minha família. Nos livrou. E Deus tem sido bom comigo. Aonde eu quero chegar com isso, e vocês vão entender que o texto de hoje não tem nada a ver a ministração sobre Davi, mas eu preciso falar um pouquinho sobre ele. O fato é que quando Davi ele é escolhido, ele não foi escolhido pela capacidade que ele já tinha, porque a situação que ele passou em cada etapa de sua vida foi o preparando a ele para algo excelente, para algo grandioso. Então Davi, ele é convidado pelo seu pai a levar alimento para os seus irmãos. Só que chega lá e ele encontra uma batalha. Davi, ele é incumbido por Saul, antes de ter a mão de sua filha, a trazer 100 prepúcios de filisteus. Ele traz 200 e antes do tempo. Excelência. Sai para levar alimento e enfrenta uma batalha. Sai para buscar 100 prepúcios em um determinado tempo, volta com 200 e antes do tempo. O seu rei Saul mata milhares e ele mata 10 milhares. Em todo o tempo ele mostra que era uma pessoa diferente. E para chegar no texto ao qual eu li, eu preciso falar um pouco sobre isso, onde no capítulo de número 21, você vai ver que Davi, ele passa pelo sacerdote, ele está em fuga de Saul. E nessa fuga ele pede pães, ou um alimento, e também uma espada, algo para se proteger. E ali o sacerdote dá a ele isso. A espada, inclusive espada de Golias, a qual ele havia assim decapitado o próprio Golias com a sua espada. Afinal de contas, não foi uma pedra que matou Golias, apenas o derrubou. E depois disso, Davi ele está em fuga. E eu entendo que por mais que você seja forte, essa mensagem é para você. Por mais que você mostre que você é forte, está suportando, às vezes dá vontade de fugir.
Porque por mais que você tenha se baseado a sua vida em enfrentamentos que você teve sucesso, chega períodos que você pensa que é o pior da sua vida. E eu digo para você que infelizmente não é. Porque a batalha vencida hoje, amanhã vem outra e você pensa que ela é pior do que a que passou. Mas Deus te dá força. E quando eu disse que Deus ele vai renovar suas forças, eu estou dizendo que o renovo da sua força, ele vem pelo cuidado de Deus. E Davi nessa feita, ele vai em sentido ao reino de Aquis, em Gate, cidade de Golias. E ali vocês conhecem a história, por isso eu vou me adiantar. Ele se finge de louco, começa a babar. Aqui tem aquele encontro com Davi e fala assim: no meu reino já tem muito louco, eu não preciso que vocês tragam mais um. Leve-o daqui. E esse foi o primeiro encontro de Davi com esse rei. E Davi, depois dali, ele escreve, ou ali ainda, ele escreve 2 salmos, Salmos 34 e 56. E ele parte então para a caverna de Adulão. Se juntam a eles alguns homens batalhadores, guerreiros, fortes? Não, amargurados, pessoas que não tinham perspectiva de vida, se unem com alguém que está em fuga e também não tem onde apoiar ou deitar a sua cabeça. Pessoas que mostram para Davi que por maior que seja ou fosse o problema do Davi, ainda tinha pessoas que dependiam de um conselho dele, de estar próximo dele. E aonde é isso? Caverna de Adulão, refúgio. O refúgio deles foi estar perto de uma pessoa que, ao meu ponto de vista, não tinha nada para oferecer para eles. Mas Davi, ele toma uma atitude ali e não manda os homens sair, ele continua com eles. Ele não se exime da responsabilidade, talvez, de ainda que estivesse sofrendo, manter as pessoas por perto. Você tem sido assim? Porque você ainda tem que ser um super crente ou uma super crente para mostrar para as pessoas que elas podem contar com você. Só que só Deus sabe como está por dentro. E o renovo que você recebeu esses dias, né? Você se sentiu renovada? 2 semanas, não é isso? Fazem 2 semanas que você sentiu o renovo de Deus. E as coisas não mudaram completamente. Porque 2 semanas você recebe o renovo, e por um momento que você esquece que Deus ainda está cuidando, isso se esfria, sabe? E você começa a pensar que você precisa de um novo renovo, mas na verdade ainda continua dentro de você. E Davi, no capítulo 26, ele ainda estava sendo perseguido por Saul. Esse Saul que tentou matar a Davi pela astúcia, mandando ele cumprir uma atividade, uma tarefa que um homem não conseguiria, que foi a parte do prepúcio dos filisteus. E ali nasce uma inveja. No 26, capítulo 26, Saul ainda o persegue. Davi tem Saul em suas mãos, mas não levanta a sua espada, a sua lança contra o ungido do Senhor. Porque quem tem propósito não precisa derrubar ninguém. Deus exalta na hora certa. Davi, ele estava sendo um homem segundo o coração de Deus, porque sabia sim que o momento de acontecer era determinado por aquele que prometeu. E Davi espera.
E como Saul no capítulo 26 teve sua vida poupada, ele fala assim: Davi, eu não vou mais te perseguir não. Chega para mim. Pode permanecer em seu caminho. Só que Davi ele ainda teme pela sua vida. E no capítulo de número 27, 1 Samuel, Davi tem uma ideia. Outrora ele passou por Gate, pelo rei Aquis, e ele se fingiu de louco. Mas agora ele volta para o reino de Aquis. E começa ali a conversar com esse rei, fala: me deixa em algum canto, ali eu vou ficar. Eu não vou te atrapalhar, eu quero somente ficar protegido. E Saul ele vai saber que Davi ele está se refugiando com os filisteus. Ele não persegue mais Davi. E Davi, em contrapartida, começa a habitar ali. Davi começa a fazer a sua residência em Ziglag, junto com 600 homens. Eu vejo que quando Davi está na caverna de Adulão, ele já tem 400. Quando Davi ele vai para Maom pelejar contra Nabal, da onde vem a sua esposa Abigail, quando Nabal morre, já tem mais 200. Que enquanto 400 pelejam, 200 cuidam das suas posses, das suas bolsas. E ali Davi em Ziglag agora tem 600 homens ao seu favor. Antes ele tinha 400 sofrendo, atribulados, sem perspectiva. Agora ele tem 600 guerreiros. E eu começo a entender que durante o texto escrito neste livro de Samuel, eu não vejo em nenhuma outra parte Davi se apartando dos 400 e pegando mais 400 novos homens e somando com mais 200. Não, é os mesmos que já estavam com ele. Só que agora não estão mais amargurados, são valentes. Porque tudo é passageiro. E ali a fraqueza desses homens se transformou em força. E a Bíblia vai me dizer ainda que enquanto moravam em Ziglag, Davi saía para a peleja, vencia, trazia despojos e ficava habitando Ziglag. E Aquis ficava sabendo disso. O rei Aquis começou a observar que Davi, naquele momento, não era o inimigo dele. Que Davi estava ali, mas não o estava atrapalhando. E começa a mudar o ponto de vista de um rei que pensou, foi enganado na verdade por Davi, que Davi era louco. Agora Davi é alguém para ter por perto. Agora Davi é alguém que está habilitado para ficar próximo do rei. Ele começa a olhar Davi não como um louco, mas sim como alguém que talvez fosse útil a ele. Entenda isso. E me perdoem por uma palavra forte que eu vou falar agora. Não é que você faz isso, mas é o que cabe no texto, para a gente fazer uma aplicação. Enquanto você ficar se fingindo de louco, você não vai ser valorizado. Você só vai ser valorizado quando você mostrar o seu valor fazendo a obra para Deus. Enquanto você ficar se fingindo de coitado, como fez Davi, se arrastando pelos umbrais das portas, por medo, por covardia, por estar num lugar onde não deveria estar, fugiu sem direcionamento. Como assim sem direcionamento? Ele foge para a cidade do homem que ele havia matado. E para piorar, leva a espada dele ainda. Leva a espada do homem que ele matou. Aí tem que se fingir de louco, porque fugiu sem consultar Deus. Mas pela sua astúcia ele conseguiu enganar o rei. E enquanto tivermos tentando enganar ao rei, não vamos ser valorizados. E outra coisa, Aquis foi enganado, agora o nosso rei não. O compromisso que você tem com Deus não é diante dos pastores. Pedro, ele foi um grande homem de Deus, todos concordam. Agora, olha isso como fica interessante. Quando ele ainda não era convertido, não estava caminhando com Jesus, passava a noite inteira pescando, Deus. Agora convertido não consegue ficar uma hora acordado. É estranho isso, porque quando não é convertido tem mais atitude e responsabilidade com o que quer fazer do que quando se converte.
Não sou convertido, eu vou dar minha vida pelo que eu quero. Sou convertido, eu vou descansar que Deus cuida. É isso que é o problema. Aí eu leio Lucas 1,37. Aí o anjo vai falar para Maria, Gabriel vai falar assim: haveria alguma coisa impossível para Deus? Capítulo 11 de Números. Acaso se importou a mão do Senhor para que Ele não cumpra a sua palavra? Daí eu começo a pensar assim: se Deus faz porque Ele é todo poderoso e Ele tem sim tudo na mão dele, Ele pode me dar, eu descanso. Gosto muito de louvores, não sei cantar. Mas tem um louvor que às vezes eu tenho um pouquinho de medo de louvar ele em pensamento, porque eu não louvo com a minha voz alta, que é feio. Mas descansa, quem te prometeu garante. 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 Desde que você esteja na posição. Entenda isso. O possível quem faz é você. O possível quem faz é você. A atitude é sua, a responsabilidade é sua, o caminhar é seu, a busca é sua. Agora o impossível para você, Deus faz. O que for impossível e não estiver ao seu alcance é com Deus. Não põe a mão. Mas os primeiros passos estão na sua mão, ou nos seus pés. E acontece que então, continuando a história no capítulo 29, o povo agora que está submisso, subordinado a Aquis, os seus príncipes, estão indo diante de uma batalha, enquanto o exército está indo na frente, Davi e seus homens estão indo na retaguarda. Davi começa a seguir o rei Aquis. E quando os israelitas estavam acampados junto à fonte que está em Jezreel, os homens de Aquis, os príncipes, começam a conversar com Aquis, temendo. Acaso não estaria Davi tramando algo contra o reino de Aquis? Preparando talvez uma emboscada, para que quando chegasse a batalha, ele surpreendesse os filisteus e acabasse com aquele povo? Será que Davi não era um infiltrado? Essa é a pergunta. E os homens começam a se questionar e chamam Aquis para conversar. Fala: não queremos Davi conosco. Talvez quando sentimos-nos mais úteis, não é isso? Quando parece que tudo está dando. A gente dá mais valor para essa pessoa do que para a voz de Deus. E aqueles homens começam a fermentar ali, criar uma nova imagem, tentar criar uma nova imagem de Davi na cabeça de Aquis, mas não convence. Aquis não acredita nisso e vai dizer que não tem nada contra Davi, nada que o desabone, nada que faça que ele expulse Davi. Porém os seus príncipes ainda não sabem, não querem ceder. E Aquis vai conversar com Davi. Fala: Davi, eu não tenho nada contra você, Davi. Você pode continuar me seguindo por mim, mas por eles não. É melhor você voltar. Volte. Não continue nessa peleja. Nós vamos para frente e você volte atrás. Os príncipes não te querem. E Davi tem que respeitar e obedecer ao rei. E aí quando você pensa que o caminho que você estava percorrendo é certo, Deus está te fazendo voltar um pouquinho para livrar alguma coisa que está nas suas mãos. Alguém que está na sua oração. Alguém que você entregou na mão de Deus para que Deus cuidasse e você só deixou, mas parou de olhar para essa pessoa, de ter um contato, de se aproximar. Isso que eu estou dizendo é para que você entenda o que aconteceu com Davi. Davi deixa a sua casa, deixa suas duas esposas,
Deixam seus homens. Na verdade ficou alguns. Os valentes foram com ele. E havia 600 homens ali. E eles continuavam no caminho, mas a casa ficou. E quando a casa está vazia, quando a casa não tem ninguém para liderar, quando a casa não é governada, quando a casa não tem quem lute por ela, quando a casa não tem quem ore por ela, quando a casa não tem quem jejue por ela, quando a casa não tem quem interceda por ela, ela é saqueada. Quando baixamos a nossa guarda, nos preocupando mais com a nossa vida, o nosso particular, e esquecemos do que está ao nosso redor, negligenciamos a obra de Deus e as pessoas que precisam ouvir da sua boca que Deus ele pode curar, das pessoas que precisam ouvir da sua boca que Deus ainda pode libertar. E estamos focados em tantas batalhas e deixando aqueles que contam com a gente para trás. Tem pessoas que não conseguem se você não estiver junto a elas. Não é bom que ande só, porque se esse tropeçar não tem quem o levante. Deus ele está me cobrando primeiro e te cobrando. Não é tempo de desistir. O céu é um lugar tão bom para você querer morar lá sozinho. O céu é tão bom para você não querer compartilhar com mais alguém. Tem que querer. É tão bom, mas tão bom que eu vou dividir com meu amigo. O céu é tão bom que eu vou dizer dele para os outros. Porque eu não quero ter o privilégio somente a mim atribuído. Mas Davi deixou sua casa. E eu disse certa feita aqui nesse púlpito que até o não de Deus ele é bom, né? Até o não de Deus é válido. Foi válido, como eu disse para vocês, para Moisés. Não vai entrar na terra. Mas Moisés, vem para a glória. Não herdou a terra de Canaã, mas Deus o recolheu. O não foi bom. Aí o rei fala: Davi, não me siga. Não sei o que pensou, pastores, não sei. Mas se ele queria batalhar, ele voltou contrariado. E quando ele chega em Ziklag, na sua casa, na casa de seus homens, ele encontra tudo queimado. Suas esposas, as esposas dos seus homens, tinham sido levadas cativas. Ali ele então tem uma ideia de que tudo que ele estava lutando seria em vão, porque ele perdeu o que era mais valioso para ele. E em vez de se precipitar, porque ele nesse nível já estava aprendendo com Deus, tendo mais experiência com Deus, ele pega a história sacerdotal, manda trazer a ele, fala assim: vou consultar o Senhor. Senhor, eu devo ir atrás deles? E se eu for atrás deles, eu vou conseguir encontrá-los? E com a autorização de Deus, com a permissão de Deus, ele vai. E Davi começa uma peregrinação então atrás desses homens que tinham queimado a sua terra, as suas casas, tinham levado as suas mulheres. E aqui agora é onde eu queria chegar, eu já vou finalizar porque temos a ceia. Neste momento, o foco total da mensagem, ele começa a mudar. Eu começo a deixar um pouquinho Davi de lado, para que você entenda que quando eu disse no princípio da ministração, que Deus ele vai te renovar, vai cuidar de você, vai te trazer um novo vigor, é porque esses homens que começaram a andar com Davi, eles agora estão indo 600 atrás do povo que havia tomado suas mulheres e seus bens. E se você começar a ler o capítulo 30,
você vai entender que eles no caminho estão fazendo muito esforço para achar esses homens. E eles chegam então à beira de um rio. E 200 deles falam: Davi, não vamos mais com você, porque não temos mais força, estamos cansados. Aí talvez você pense que isso é errado. E quando eu li esse texto a primeira vez, eu comecei a julgar esses homens aqui. Sabe quando a gente julga, fala: eu tinha conseguido ir em frente, minha família, eu teria seguido em frente, estava atrás de algo que eu perdi, eu ia buscar. Meus filhos, minha mulher, não importa, as minhas riquezas, eu vou atrás. Mas eu não sei o porquê eles pararam, e eu comecei a julgá-los. Só que quando eu vejo a história continuando, vai dizer que os 400 homens que estavam com Davi, eles encontram um homem que era servo dos amalequitas. E este homem era um egípcio. Ele falou assim: eu era servo deles, mas eu fiquei doente, e eles me deixaram aqui. Fazem 3 dias. Este homem doente não comia, não bebia, estava largado. Mas ainda que alguém não tenha valor, Deus o encontra e coloca um propósito na vida dele. E Davi começa a conversar com esse homem e fala assim: me mostre aonde está esse povo, para onde foram. Ele fala: vamos fazer uma aliança, eu te mostro, mas você poupa a minha vida. E este homem vai contar, inclusive, fala assim: passamos por Ziklag, queimamos tudo. E Davi não o mata. Davi fala: vamos comigo, me mostra onde eles estão. E continua a jornada. Lembre-se disso: 200 ficaram, 400 seguiram. E os 400 que seguem com Davi, eles encontram o povo, eles encontram os amalequitas, e eles conseguem vencer a batalha, matam quase todos. E por coincidência, ou propósito de Deus na verdade, 400 também, número de 400 homens dos amalequitas fogem em camelos. Mas o principal havia ficado. As esposas de Davi estavam ali, as esposas de seus homens estavam ali, as esposas dos 200 que ficaram estavam ali. A família estava sendo restituída. A família estava novamente voltando para a sua terra. E havia alegria. Estavam felizes. Conseguiram. Só que tinha 200 que não continuaram. E eles começam a voltar. E na volta Davi começa a caminhar em sentido a esses homens. Versículo 21 que eu li no começo da ministração. A Bíblia vai dizer que enquanto Davi estava a caminho deles, eles se levantaram e foram ter com Davi. E eu parei de julgar quando eu voltei a ler esse versículo algumas vezes. Porque por mais que eles estavam sem força, eles não saíram do caminho. Estavam sem forças, mas não saíram do caminho. Estavam sem forças, mas continuaram esperando o rei Davi. Ainda não havia sido ungido rei, mas já tinha um chamado de rei na vida dele. A unção foi somente quando Samuel derramou o óleo, mas já tinha um chamado de rei na vida dele. Então, colocando na nossa vida, aplicando para a gente, ainda que nós estivermos passando por momentos difíceis, estamos cansados, muitas vezes sem força, porque a correnteza do rio é forte. A gente acaba ficando muito lento. Mas graças a Deus que o Evangelho não é velocidade, é persistência. Graças a Deus que o Evangelho não é corrida. O Evangelho não é quem chega primeiro, mas sim, todos nós nos encontraremos com Ele nas nuvens, tanto os vivos quanto os mortos em Cristo. Não importa quem morre primeiro, quem morre depois, quem vai mais rápido agora. O importa é chegar até o fim da caminhada. E eles vão de encontro
contra esses 200. Os 400 começam a ver Davi indo sentido a eles, falam assim, ó, devolva as mulheres, mas os despojos não, porque eles não merecem. Somente as mulheres serão restituídas a eles, porque não foram até o final. Se coloque de pé em nome de Jesus por um minuto. Ele encontra com esses 200 homens e enquanto muitos, ou quase todos talvez, daqueles 400 começam a dizer para Davi, Davi, toda a luta que a gente teve, a batalha, o sangue derramado, o enfrentamento que tivemos contra os amalequitas, foi difícil, a batalha foi dura. E o que acontece é que estes 200 não batalharam conosco. Esses 200 não foram até o final, Davi. Esses 200 não foram valentes. Diante de uma correnteza de um ribeiro, eles falaram que estavam cansados. Não dê prêmio para eles não, Davi. Sabe, Davi, eles não merecem despojos. Aí Davi olha para eles e diz assim, de tudo quanto conseguimos, vai ser dividido da mesma forma com esses. Eu começo a entender que aqueles que ficaram no caminho, eles poderiam ter voltado atrás. Os 200 homens que ficaram naquele rio, que não o atravessaram, eles poderiam muito bem ter virado as costas para Davi. Já que eu não vou seguir Davi, ele vai em frente, eu vou virar as costas e voltar. Já perdi mesmo. Eu já não tenho mais força. Eu preciso orar por você. Deus, Ele manda te dizer que por mais que você esteja fraca ou fraco, você continua tendo o mesmo valor para Ele do que aqueles que se dizem fortes. Por mais que você se sinta cansado, eu disse para você e vou reforçar agora, em nome de Jesus, com muito temor a Deus. Deus, Ele renova suas forças hoje. Aleluia! Deus! Glória a Jesus! Não pense que eu estou jogando palavras ao vento. Deus, Ele vai renovar suas forças hoje. Porque enquanto Deus contou com muitos que aqui estão continuando com forças, vigor, na batalha, lutando contra o mal, e você acha que você não tem valor porque talvez não está tão ativa na obra, mas você recebeu um renovo. Agora a questão é, eu te pergunto em nome de Jesus, você quer manter o renovo na sua vida que você recebeu ou não? Não entenda isso como um apontamento. Deus te renovou já. Hoje Ele só quer dizer para você não se sentir sozinha em meio a uma multidão de pessoas que aparentemente são mais valiosas do que você, porque não são. Deus está dizendo que independente de você ter atravessado o rio ou não, você vai receber uma boa parte daquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. A boa parte que eu digo, a melhor parte que Ele conquistou na cruz do Calvário. Pare de se comparar, irmão. O seu chamado não é esse. Sabe, eu digo uma coisa e finalizo agora que você está de pé. Eu vou fazer uma oração de 1 minuto.
Sabe o que acontece? Às vezes você não tem o dom de revelar. Deus não te usa em revelação. Até já usou algumas vezes em sonho, não é isso? É coisa da minha cabeça, né? Esse sonho. E você não passa adiante. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus talvez não usa você falando em línguas, colocando a mão sobre o irmão, uma irmã, e entregando uma profecia de Deus. E você questiona Deus dizendo que você não tem nenhum dom. Sabe por quê? Porque não entendemos o que é o dom, muitas vezes. Às vezes o seu chamado é simplesmente passar aquilo que você tem de maior dentro de você. E você sabe que é o amor que você tem pelas pessoas. E Paulo ele vai deixar claro que o maior dos dons é o amor. E começamos a criar um parâmetro para nossas vidas, nos comparando com outros ou com outras. E Deus diz que aqueles 400 que atravessaram têm tanto valor quanto você. Não importa se eles foram além do rio e você ficou antes do rio, mas você tem tanto valor quanto eles. E Deus manda te dizer que a mesma recompensa que eles vão receber está sendo depositada em suas mãos hoje. A mesma bênção que Deus dá para aquele que profetiza, que sapateia, que roda, que entrega revelação, que tem profecias, Deus está dando para você porque Ele conhece o seu coração. E quando você chegou aqui essa noite, você nem esperava que Deus falasse contigo dessa forma. É mais uma noite de ceia, não é, irmã? É mais uma noite de ceia, eu vou lá para ouvir a palavra. E Deus te diz que o renovo uma vez derramado em suas mãos não é para suprir apenas o seu dia, para te dar um novo vigor, mas sim para te manter na caminhada. Porque somente a aparência de ser um cristão ou uma cristã não é satisfatório para Deus. E Deus sabe que você tem muito mais para oferecer para Ele. Se você está entre os 200 que acha que não tem mais força ou que não vai receber o prêmio igual ao dos outros, eu vou orar por você de forma bem rápida e objetiva. Coloque a mão no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Deus querido, amado, às vezes, Senhor, passa pela nossa cabeça coisas que deveríamos ou poderíamos fazer para Ti, Senhor. E muitas vezes sentimos-nos pequenos. Achamos que os outros irmãos, as outras irmãs têm mais força que a gente. Às vezes começamos a medir a nossa santidade ou a nossa presença diante do Teu trono de uma forma nos comparando com outras pessoas, Senhor. E eu te peço perdão por isso, Senhor. Bem sei que a Tua obra em nossas vidas, em particular, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Os Seus planos, eles não vão ser frustrados. Senhor, que em nome de Jesus, tome o coração deste irmão, desta irmã que está aqui essa noite. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor bem conhece por tudo que ela tem passado, que Ele tem passado. O quanto Ele tem te indagado sobre a quantidade de vezes que Ele poderia ser útil a Ti, mas talvez não foi como do jeito que ela esperava. Você é muito amada de Deus. Deus, Ele tem um propósito grandioso na sua vida. Deus, Ele diz que todo plano e objetivo que você tem colocado em suas mãos não significa de quando Ele ouve a esses pedidos seus, Ele tem que cumprir. Porque tem coisas preparadas para você que são bem maiores do que você espera. Glória a Deus. Aceite o plano de Deus para a sua vida e cumpra o chamado que Deus colocou diante de ti.
Não é o meu chamado que você vai cumprir na sua vida, não é o chamado da irmã que vai se cumprir na sua vida. É o chamado que Deus colocou diante de você. Se é para ser um chamado de amor, se compadecendo com os que se compadecem, se entristecendo com os que se entristecem, se alegrando com os que se alegram, se mostrando uma pessoa que está junto realmente com todos aqueles que precisam, ainda que for de um abraço, cumpra esse chamado porque foi entregue a você. Senhor, que em nome de Jesus, a partir de hoje, que possamos ser melhores e que possamos nos sentir como aqueles 200, mas depois da volta de Davi, quando Davi decreta que eles receberiam a porção igual do que aqueles que foram mais fortes ou mais vigorosos, e estamos recebendo esta noite, porque não saímos do caminho e não voltamos atrás por este caminho. Senhor, receba a minha oração e receba a oração de cada irmão e irmã que está aqui, e saiba, Senhor, que estamos dizendo a Ti nesse momento que vamos permanecer no caminho, ainda que por vezes tenhamos as nossas forças limitadas pelo cansaço, mas dizemos de todo o nosso coração, Senhor, conte conosco para a boa e perfeita obra até a Tua volta nas nuvens. Esse é o meu pedido, Senhor, eu Te agradeço em nome de Jesus. Aplauda, Senhor. Celebrar a ceia do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 19. Estamos acostumados com Coríntios. Apocalipse, capítulo 19. Diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu a voz de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A quem pertence a salvação, a glória, a honra e o poder, senão a nosso Deus? Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois ele julgou a grande prostituta que corrompia toda a terra com a sua imoralidade, e vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos e os 4 querubins prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, todos vós e seus servos, e vós que o temeis, os pequenos e os grandes. E ouvi a voz do coro de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como o som de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque é chegado o dia das bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho puro e brilhante, pois o linho fino representa a justiça dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados são aqueles que são chamados à grande ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vamos orar. Pastor, tome o pão, o outro pegue o cálice. Nós vamos orar e consagrar já os 2 elementos da ceia, porque assim serão servidos um já na sequência do outro. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, mas vamos orar a Deus. Segura Daniel, não deixa, não tem problema não. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, agradecidos pelo privilégio, Senhor Deus, e pela oportunidade, Pai, de poder participar, Senhor Deus, destes elementos que simboliza aqui o teu corpo e o teu sangue, que foi vertido por nós na cruz do Calvário, Senhor Deus.
Pai bendito e santo, o Senhor disse na tua palavra, e João escreveu dizendo, que aquele que não come do teu corpo e não bebe do teu sangue não tem parte contigo, Senhor. Por isso nos reunimos, ó Deus amado, todas as vezes na tua presença, e participamos, ó Deus amado, com alegria, Senhor, e singeleza de coração, sabendo, Pai amado, o real significado deste culto, Jesus querido, por conta dos nossos pecados, ó Deus. Foi por nós, foi por conta das nossas transgressões que o Senhor foi moído, que o Senhor subiu na cruz do Calvário, o teu corpo foi ali partido, Senhor, e o teu sangue vertido para nos lavar e nos redimir de todo o nosso pecado. Assim vamos participar, Senhor Deus, da tua ceia, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e que haja cura, e que haja renovo, e que haja transformação, e o Espírito de fortaleza se apodere de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Sem Deus, tributa ao diabo gritos de honra, de louvor e adoração. E nós que estamos diante do nosso Deus, que é digno de toda honra, que é digno de todo louvor, não se furte nesta noite. Não economize louvor, não economize adoração, não economize não. A Satanás nós vamos dar muito mais. He
águas. Participemos do pão, amados, com alegria. E também do cálice. Sinta o fluir do Espírito Santo na sua vida. Sinta que o Espírito do Senhor está aqui, Ele passeia de nós. Espírito Santo nos envolve de uma maneira muito especial e muito profunda. Ele invade a tua alma, Ele invade o teu coração, tem lugar. Oh, Quando
Quantos acreditam que estão diante do trono de Deus? Estão diante do poder de Deus? Vamos fazer essa atitude aqui então, irmãos. Eu não posso perder essa oportunidade a vocês a fazerem isso. O que é que nós estamos cantando? Vamos todo mundo? Diante do trono. É diante do trono. É diante do rei. É diante do rei. Se você pode, é lógico, se você pode. Isso. Toda a sua pequenez agora coloca.
Nós temos que fazer esse exercício. Nós temos que fazer esse exercício porque haverá um dia. Haverá um dia. Hoje, há pessoas, eu estou dizendo as pessoas que têm problemas físicos, que tem algum problema que não pode se dobrar. Não, eu estou falando que há aqueles que não querem se dobrar diante do Senhor. Aqueles que não se submetem ao senhorio do nosso Deus. Aqueles que não se dobram aos sacrifícios do Senhor Jesus. Vai haver um dia que todo joelho vai se dobrar. Ninguém vai escapar. Ninguém. Hoje nós temos autoridades que não se dobram. Pensam que são eles que ditam as coisas, mas tudo está patente aos olhos do Senhor. Tudo está embaixo da permissão do nosso Deus. Aleluia. Mas nós esperamos um sinal da vida de Jesus. E quando este sinal acontecer, que o arrebatamento da igreja acontecer, irmãos, nós vamos estar nesta mesa. Aleluia! Oh, não nos deixemos embaraçar com as coisas deste mundo. Com as coisas deste mundo não nos deixemos nos embaraçar. Nos apeguemos nas coisas do céu. Olhe para cima, irmãos, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia, Jesus. Amém, queridos. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, só mais um minutinho, nós já vamos encerrar. Queridos, se esforcem, sente-se um pouquinho rapidamente, nós vamos termos algumas atividades aqui na nossa igreja sede, no ministério já por esses dias. Nós vamos, irmãos, se esforcem a respeito da nossa escola bíblica de obreiros. Diretoria envolvida nisso estão se empenhando para poder estar apresentando aqui o melhor possível de ensinadores e pregadores e homens e mulheres de Deus que estarão aqui nos ministrando a santa palavra do Senhor. Então não perca ou não deixe para depois para assumir esse compromisso. Não deixe para depois. Assuma o quanto antes. Avivamento. Uma questão de santidade. Não adianta termos santidade, ou melhor, não adianta termos avivamento sem santidade. São duas coisas que devem andar junto. Então, em nome de Jesus, eu lhe faço esse pedido. Venha, procure aí o seu pastor, na sua congregação e dê o seu nome a ele, se comprometa, ele vai te explicar quais são os pormenores deste trabalho que será feito lá no mês de outubro. Irmãos, outro mais, dia 22 de julho, às 13 horas, guarda essa data aí, leve as congregações, dia 22 de julho, às 13 horas, ou seja, a 1h da tarde, teremos aqui a nossa escola bíblica de férias, a CIADEP. As crianças estarão aqui numa escola bíblica totalmente voltado para elas. Eles estarão com o tema O Espírito de Deus me faz e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Ou seja, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Jó 33, verso 4. Então, guarda essa data, dia 22 de julho, às 13 horas. Amém? Quem ouviu, diga amém. Amém.
Comprometa-se em trazer o seu filho para participar desse evento tão maravilhoso. Que dia que é a nossa... Dia 29. Dia 29 haverá uma vigília aqui, ó. Nós fizemos o culto aqui da igreja Perseguido com esse tema e foi maravilhoso. Então os meninos agora aí com o nosso presbítero Moisés aí que está encabeçando esse trabalho, com essa vigília aí, ó, que vai ser uma bênção.